Olá, tudo bem? Eu sou Henrique, sou aluno da pós-graduação em Segurança da Informação em Redes de Computadores pela DeVry Wyden. Farei a apresentação do trabalho para a disciplina de Legislação Forense em Segurança, que tem como professor o mestre Cláudio Silva. A proposta do trabalho é a escolha de um artigo e a apresentação do mesmo. Portanto, o artigo selecionado é intitulado Modelagem de Ameaças Anti-Forense aplicada ao processo forense digital. Esse artigo ele tem como autores Marcelo e Bruno, e o mesmo foi apresentado ao SBSEC 2016. Para que nós entendamos de que se trata o processo forense digital, ou melhor, o que o processo forense digital busca, ele busca evidências digitais para o esclarecimento de um incidente a partir de informações existentes em diferentes tecnologias. O processo do forense digital, do forense por si só, ele é uma investigação. Então, o forense digital ele é uma investigação que utiliza por meio de artefatos tecnológicos para poder esclarecer um incidente. Para a realização do exame pericial, é necessária a preparação de ferramentas, técnicas e procedimentos de acordo com o cenário de atuação. Ou seja, o cenário de atuação é o que vai determinar quais as ferramentas e técnicas e procedimentos que vão ser utilizados. Só que na preparação das ferramentas tem um grande obstáculo para a comunidade forense, que é a avaliação de riscos relacionado à ameaça antiforense. Pois se a avaliação de risco ela não for levada em consideração para o processo do forense digital, evidências cruciais elas podem não ser recuperadas devido ao tratamento aplicado, porque se o tratamento aplicado não for o mais adequado de acordo com o cenário, pode ocorrer o desperdício de recursos. E um que eu posso citar é o recurso de tempo. O trabalho ele tem como objetivo principal propor, ou seja, ele propõe um processo de modelagem de ameaça antiforense, complementando processos que não consideram tais riscos. E na literatura, ele também tem o objetivo de permitir a avaliação contínua do nível de preparação em termos de treinamento ou das ferramentas disponíveis, identificando riscos à realização do exame pericial. Nas organizações, ele vem para auxiliar na adoção do preceito de prontidão forense, maximizando o uso de evidências digitais e minimizando os custos da forense digital. A modelagem de ameaças hoje ela é utilizada no desenvolvimento de software, de maneira geral, porque a perícia digital ela não considera a gestão dos riscos associada às ameaças antiforense. E com base então nos processos utilizados no desenvolvimento de software, desenvolveu-se um modelo de processo de modelagem de ameaça antiforense. A modelagem de ameaça antiforense aplicada ao processo pericial resultou nesse processo, nesse modelo de modelagem, que aí ele é composto por cinco itens ou 5 etapas, sendo a primeira a compreensão do caso investigado, a segunda a identificação de fontes de evidências digitais, a terceira a identificação de ameaça antiforense, e a quarta a gestão dos riscos, e por último a quinta, que é o registro dos resultados e a atualização do modelo. Esse modelo ele visa identificar e tratar riscos de ameaças antiforense que podem afetar a coleta de evidências digitais durante cada uma das fases do processo pericial. Esse é o modelo de modelagem de ameaça antiforense, né? E
Para que nós possamos entender cada um desses passos, a primeira etapa, que é a de compreensão do caso investigado, ela busca levantar informações para auxiliar a tomada de decisões em etapas futuras do processo de modelagem, onde é feito por meio de um questionário que é elaborado para nortear a coleta de informações. Então esse questionário é que vai dar o sentido ou o rumo que o processo forense, que a investigação forense deve seguir. O segundo, que é a identificação de fontes de evidências digitais, ela tem o objetivo de identificar os meios de armazenamento de dados onde podem ser encontradas evidências digitais relacionadas ao incidente. Normalmente, essas fontes de evidências digitais, elas podem ser encontradas em logs de sistema operacional, no histórico do navegador, em atributos de arquivos, de câmeras, GPS, consoles de videogames, entre outros. Na terceira etapa, que é a etapa da identificação da ameaça antiforense, ela vem para analisar cada uma das fontes de evidências digitais encontradas no processo anterior e verificar quais ações antiforense podem ser aplicadas para comprometê-las. Nessa fase é proposto um catálogo com registro de ações antiforense. Então, como na fase anterior, que foi identificar as fontes, essa fase ela pega essas fontes de evidências digitais e ela verifica baseado em um catálogo. E esse catálogo ele precisa ser analisado e alimentado com as novas técnicas antiforense. Então, de acordo com que as novas investigações forense foram surgindo, esse catálogo ele deve ser atualizado. E na gestão dos riscos, é esse item que ele busca estimar os riscos que as ameaças antiforense representam ao processo forense digital. Nessa etapa, nessa fase do processo, é que ele permite determinar quais dos riscos devem ou não ser mitigados, ou seja, quais os riscos que devem ser levados em consideração. E, por fim, o registro de resultados e atualização do modelo. Nessa etapa é gerado um relatório com o resultado das etapas anteriores. E com esse relatório gerado, é feita a atualização do catálogo do modelo, que nesse catálogo ele contém a ocorrência das ações antiforense, as ameaças e as contramedidas que foram tomadas para essas ameaças. A gestão do risco ela é a principal etapa do processo de modelagem proposto no artigo, né? Porque na gestão do risco nós podemos determinar o nível do risco. O que seria isso? O nível do risco ele é determinado pela probabilidade e impacto. No trabalho proposto, probabilidade e impacto, quando relacionado com o nosso trabalho, a probabilidade está relacionada à possibilidade da ocorrência da ameaça antiforense, enquanto que o impacto ela está relacionada com as consequências que a ameaça antiforense pode causar ao processo forense digital e os resultados que ela pode trazer. A probabilidade ela está relacionada à motivação, capacidade e oportunidade. Na verdade, a probabilidade ela é a junção desses três itens, enquanto que a motivação ela está relacionada ao custo-benefício e a capacidade ela está relacionada às condições que o suspeito possui, ou seja, a capacidade que o sujeito tem de acordo com o risco, e a oportunidade ela se refere às circunstâncias que favorecem a aplicação da ação. Então, com base nessas informações, é dada pontuação associada à avaliação de probabilidade da ameaça. Nesse caso aí é estabelecida a pontuação visando a probabilidade da ocorrência, ou seja, a probabilidade de acordo com a probabilidade daquela ocorrência é pontuado, conforme está na tabela. E essa pontuação ela é relacionada com os fatores, ou seja, os fatores capacidade, motivação e oportunidade,
de acordo com a probabilidade de que esses fatores venham a ocorrer, ela é pontuada. Porém, não são somente aqueles fatores que são levados em consideração no modelo proposto, pois existe também os fatores que são chamados de fatores amplificadores, que é o histórico da ocorrência e a facilidade da exploração, conforme está descrito na tabela. O histórico de ocorrência ela está relacionada ao emprego anterior da ação antifônice, que é o nível de recurso necessário para a exploração da ação antifônice. E a facilidade de exploração é, na verdade, a existência de ferramentas para a execução da ação da execução da ação e de documentação do método, né? Então, aí é atribuído para cada um dos fatores a pontuação também de acordo com esses fatores, e com a junção da pontuação desses fatores e dos citados anteriormente é classificado o risco como baixo, médio ou alto. Isso de acordo com a pontuação da somatória de ambas. A probabilidade de ameaças antifônice é estimada pela somatória dos pontos, como já falado anteriormente. É feita a somatória dos pontos das duas tabelas anteriores para cada risco estimado, e aí é tirada a probabilidade dessa ameaça. E após determinar a probabilidade de ocorrência da ameaça, é necessário determinar o impacto da ameaça antifônice, que aí é determinado de acordo com a tabela que vocês podem ver, que é a tabela de impacto, que são determinados os níveis de baixo, médio e alto para o impacto que essa ameaça pode trazer ao processo do fônice digital. O risco da ameaça antifônice é obtido com a multiplicação da probabilidade pelo impacto. Depois desses processos já citados, é que chegamos realmente ao risco da ameaça antifônice, que é essa equaçãozinha de risco é igual a probabilidade versus impacto. A probabilidade que foi calculada lá, ela é colocada nessa tabela, multiplicada com o impacto também, de baixo, médio e alto. E de acordo com a probabilidade e o impacto, que realmente determinamos se o risco ele é classificado como baixo, médio e alto. Bem, identificação de contramedidas. Após determinarmos o nível da ameaça, o nível dos riscos das ameaças, verifica-se a existência de medidas que podem minimizar os impactos nos exames periciais. Proposta a utilização de um catálogo de contramedidas. E aí esse catálogo de contramedidas ele deve ser atualizado com as novas contramedidas gerada na análise antifônice. A decisão mais adequada está relacionada ao risco da ameaça e ao custo da aplicação da contramedida. É feito o levantamento de contramedidas que podem ser adotadas para minimizar os riscos, ou seja, com base nos riscos que foram identificados anteriormente, é levantado as contramedidas. É utilizado a técnica chamada de mitigação dos riscos, que ela busca avaliar a aplicação ou não delas. Por quê? Algumas medidas elas podem ser muito custosas dependendo do risco da ameaça e pode ser julgada desnecessária. Então, para cada risco vai ser determinada uma contramedida para esse risco. E resulta então nessa tabelinha, que é a estratégia de mitigação. Para auxiliar na decisão de aceitar ou não o risco da ameaça, uma matriz composta por valores do risco da ameaça e custo de aplicação da contramedida é composta. Então, vai ser levado em consideração nessa etapa o custo do valor e o risco que ela pode trazer para o processo do fônice digital.
Existe aí então a mitigação, que é o mitigar, e o aceitar na tabela. O mitigar, ela está relacionada à aplicação da contramedida e é indicada diante dos riscos da ameaça. Que então ela determina se o risco, ela determina que a contramedida deve ser aplicada no processo anti-force. O aceitar, ele significa que o risco da ameaça deve ser aceito. Ou seja, aquela ameaça, ela não é, o valor dela não é alto o bastante para que eu possa mitigar ela. E aí, o custo dela não compensa mediante ao risco que foi avaliado. Bem, considerou-se um caso real, né? O artigo, ele traz um estudo de caso, e aí ele considerou um caso real que busca a compreensão realizada em uma empresa privada. O estudo de caso, no estudo de caso, a investigação apurava um crime de exploração de abuso sexual de criança ou adolescente, né? Na primeira etapa, como visto anterior, aqui no estudo de caso, que é a compreensão do caso investigado, foi trazido o que era um funcionário da gerência da informática, né, sem antecedentes criminais e com idade aproximada de 30 anos. Com o suporte do questionário, lá da primeira etapa, o caso ele envolvia, então, esse funcionário da gerência e, em termos de equipamentos computacionais, a operação ela previa apenas a apreensão do computador do funcionário. Na segunda etapa, que é a identificação de fontes de evidências digitais, foram considerados como fatores potenciais de evidências digitais apenas arquivos de imagem e vídeo armazenados no disco rígido do computador. Na terceira etapa, que é a definição de ameaça anti-forense, com o suporte do catálogo de ameaça anti-forense, foram identificados diversos tipos de ameaças. De ameaça anti-forense que poderia comprometer a recuperação de arquivos e imagens de vídeo. Porém, no estudo de caso, foi considerada apenas a criptografia do disco ou a esteganografia. Na quarta etapa, que é a gestão dos riscos, foi estimada a probabilidade e impacto. E em seguida, o risco efetivo da ameaça. Que foi para determinar a probabilidade e o impacto. E em seguida, o risco efetivo da ameaça, utilizou a matriz de risco proposta já apresentada anteriormente. Essa é a matriz, né? Ela estima o risco e na estimativa do risco, contramedidas foram sugeridas para cada ameaça identificada, utilizando o catálogo de contramedidas. Só que na falta de um catálogo de contramedidas, podem também ser utilizadas outras fontes de informações, né? E em seguida foi feita a análise do custo da aplicação para cada ameaça. Então está aí a tabela, as ameaças levadas em consideração, como já dito anteriormente, é a criptografia do disco e a esteganografia. E para cada uma da ameaça, de acordo com cada uma das ameaças, foi elaborada a probabilidade da ocorrência e pontuada, de acordo com o perfil do usuário. E para cada ameaça foi determinado o impacto, também de acordo com a ameaça, que resultou no risco que essa ameaça traz ao processo do forense digital. Então, com a combinação do custo de aplicação e risco de ameaça na matriz de estratégia de mitigação sugerido pelo modelo, é definido se o risco da ameaça deve ser aceita ou se as contramedidas devem ser aplicadas, ou no caso, na nomenclatura utilizada, mitigadas. Aí está, de acordo com cada risco, então, a planilha. E
O estudo de caso, ele mostra que nem todas as contramedidas devem ser aplicadas. Por quê? A ameaça da esteganografia, ela apresentou duas contramedidas, de acordo com o risco. E observando a contramedida CM4, ela apresenta o custo de aplicação alto e o risco médio de ameaça. Então, foi gerado um relatório com os resultados da aplicação do processo de modelagem de ameaça anti-forense na última etapa, e também foi considerado, foi constatado, na verdade, das ameaças e do emprego das contramedidas. O trabalho ele conclui afirmando que ele propôs um modelo, como mostrado anteriormente, de modelagem de ameaça anti-forense. Nesse modelo foi introduzida a gestão de risco da atividade pericial, né? O processo ele torna-se robusto com a introdução da gestão de risco, que ele busca minimizar perdas de evidências digitais e permite identificar e analisar riscos no início do processo, com medidas de detecção de mitigação para a coleta e análise dos dados. Em nível organizacional, inclui a atualização constante do catálogo, que é o que permite avaliar o nível da preparação para atender a ameaça, de acordo com a ação, né? E determina se é necessário as ferramentas específicas para o caso, ou se as ferramentas específicas se encontram. E finaliza então com os trabalhos futuros, né, que, segundo o autor, é a expansão do catálogo, né, que essas evidências do processo e uma base de conhecimento mais abrangente pode trazer melhores resultados. Muito obrigado.